Minha gente, revelado o escândalo, a sujeira contra a presidente Dilma Rousseff e contra o Brasil. Gravação com Jucá revela que impeachment foi pacto para deter a Lava Jato, para deixar que os ratos continuassem no poder, que a gangue continuasse mandando. Em diálogos gravados em março, semanas antes da votação na Câmara, que desencadeou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o golpe, o atual ministro do Planejamento, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, sugeriu ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que uma mudança, no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria, representada pela Operação Lava Jato, que investigamos. Se é político, como é a política? Tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria, disse Jucá. Ele falava em construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo misturado. E o Machado concorda. Aí parava tudo. Eles disseram ainda que a operação era uma ameaça tanto para o PMDB como para o PSDB. E que o único empecilho era o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que também é golpista, porque odiaria Cunha, outro golpista. Eduardo Cunha e Renan Calheiros era uma dupla que não se bicava. E esse diálogo parece confirmar a tese de que o impeachment foi uma assembleia de bandidos presidida por um bandido para afastar uma mulher honesta. Vamos agora ver como se desenrolou o diálogo. E os diálogos foram os seguintes, entre Sérgio Machado e Romero Jucá. Mas viu, Romero? Então eu acho que a situação está gravíssima. Romero Jucá responde. Eu ontem fui muito claro. Eu só acho o seguinte, com Dilma não dá, com a situação que está. Não adianta esse projeto de mandar o Lula para cá ser ministro, para tocar um gabinete, isso termina por jogar no chão a expectativa da economia. Porque se o Lula entrar, ele vai falar para a CUT, para o MST, é só quem ouve ele. Mas ninguém está dando crédito. O resto, ninguém dá mais crédito a ele para porra nenhuma. Concorda comigo? O Lula vai reunir ali com os setores empresariais? Aí o Machado responde. Agora ele acordou a militância do PT. O Jucá afirma, sim. Machado, aquele pessoal que resistiu, acordou e vai dar merda. Jucá responde, eu acho que... Aí o Machado interpela. Tem que ter um impeachment. Jucá diz, tem que ter impeachment. Não tem saída. Machado diz assim, e quem segurar, segura. O Jucá diz, foi boa a conversa, mas vamos ter outras pela frente. Machado diz, acontece o seguinte, objetivamente falando, com o negócio que o Supremo fez, autorizou as prisões logo após decisões de segunda instância, vai todo mundo delatar. E o Jucá responde, exatamente, e vai sobrar muito. O Marcelo e Odebrecht vão fazer. Machado, Odebrecht vai fazer. Jucá, seletiva, mas vai fazer. Machado, Queiroz Galvão, não sei se vai fazer ou não. A Camargo Correia vai fazer ou não. Eu estou muito preocupado, porque eu acho que o Janot, que é o Procurador-Geral da República, está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho. O Jucá dá uma parada e diz, você tem que ver com o seu advogado como é que a gente pode ajudar. Tem que ser política. Advogado não encontra e nessa parte fica inaudível o áudio. Se é político, como é a política? Tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo para poder estancar a sangria. Machado diz, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel Temer, né? E o Jucá diz, só o Renan Calheiros está contra essa porra, que não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece Eduardo Cunha está morto, porra. E o Machado diz, é um acordo botar o Michel num grande acordo nacional. E o Jucá, com o Supremo, com tudo. Machado, com tudo, aí parava tudo. Jucá, delimitava onde está e pronto. Há uma pausa e o Machado diz, o Renan, o Calheiros, é totalmente voador. Ele ainda não compreendeu que a saída dele é o Michel e o Eduardo. Na hora que caçaram o Eduardo, que ele tem ódio, o próximo alvo principal é ele. Então, quanto mais sobrevida tiver o Eduardo, melhor para ele. Ele não compreendeu isso não. E o Jucá diz, tem que ser um boi de piranha, pegar um cara e a gente passar e resolver, chegar do outro lado da margem.
O Machado diz que a situação é grave, porque Romero, eles querem pegar todos os políticos. É que aquele documento que foi dado, o Jucá diz, acabar com a classe política para ressurgir, construir uma nova casta pura, que não tem nada a ver com... O Machado responde, isso é pegar todo mundo. E o PSDB, não sei se caiu a ficha já. O Jucá rebate, caiu, todos eles. Aloísio, o Nunes, o senador, o hoje ministro Zé Serra, Aécio Neves, que é senador. E o Machado diz, caiu a ficha. Tasso Gereissati também caiu, Jucá também. Todo mundo na bandeja vai ser comido. Um tempo na gravação. O Machado diz, o primeiro a ser comido vai ser o Aécio, o Neves, claro, né, gente? O Jucá, todos, porra, e vão pegando e vão. E o Machado diz, sussurrando, o que a gente fez junto, Romero, naquela eleição, para eleger os deputados, para ele ser presidente da Câmara? Mudando de assunto, diz assim, amigo, eu preciso da sua inteligência. E o Jucá diz, não, veja, eu estou à disposição, você sabe disso. Veja a hora que você quer falar. E o Machado diz, porque se a gente não tiver saída, porque não tem muito tempo. E o Jucá diz, não, o tempo é emergencial. Machado, é emergencial. Então preciso de uma conversa emergencial com vocês. O Jucá diz, vá atrás. Eu acho que a gente não pode juntar todo mundo para conversar, viu? Eu acho que você deve procurar o ex-senador do PMDB, o José, o Sarney, é claro. Deve falar com o Renan. Depois que você falar com os dois, escolhe as coisas todas. E aí vamos nós dois do que você achou e o que eles ponderam para a gente conversar. E o Machado diz, acha que não pode ter reunião a três? O Jucá diz, não pode. Isso de ficar juntando para combinar coisa que não tem nada a ver. Os caras já enxergam outra coisa que não é. Depois a gente conversa os três sem você. E o Machado, eu acho o seguinte, se não houver uma solução a curto prazo, o nosso risco é grande. E o Machado diz, é aquilo que você diz, o Aécio não ganha porra nenhuma. O Jucá diz, não esquece, nenhum político desse tradicional ganha eleição, não. Machado diz, o Aécio, rapaz, o Aécio não tem condição, a gente sabe disso. Quem não sabe? Quem não conhece o esquema do Aécio? Eu que participei da campanha do PSDB. E o Jucá diz, a gente viveu tudo. O Jucá em voz baixa, conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, só tem condições de... Aí fica inaudível. Sem ela, a Dilma, é claro. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela. Essa porra não vai parar nunca, entendeu? Então estou conversando com os generais, comandantes militares, e está tudo tranquilo. Os caras dizem que vão garantir. Estão monitorando o MST. Não sei o que vai perturbar. Aí o Machado diz, eu acho o seguinte, a saída, para Dilma, é claro, é ou licença ou renúncia. A licença é mais suave. O Michel forma um governo de união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo. Esse país volta à calma. Ninguém aguenta mais. Essa cagada desses procuradores de São Paulo ajudou muito. Referência possível ao pedido de prisão de Lula pelo Ministério Público de São Paulo e a condução coercitiva para ele depor no caso da Lava Jato. O Jucá diz, os caras fizeram para poder inviabilizar ele de ir para um ministério. Agora vira obstrução da justiça. Não está deixando o cara, entendeu? Foi um ato violento, Machado. E burro. Tem que ter uma paz, O Jucá diz, eu acho que tem que ter um pacto. O Machado diz, o caminho é buscar alguém que tem ligação com o Teório, o Zavascki, relator da Lava Jato. Mas parece que não tem ninguém. Jucá diz, não tem. É um cara fechado. Foi ela, a Dilma, no caso, que botou um cara, burocrata, ex-ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Minha gente, dessa vez, o Romero Jucá colocou um ponto final no governo Temer. A mídia, o Congresso, o Supremo e todas as forças que atuaram para derrubar Dilma, segundo Romero Jucá, nesse áudio vazado pela Folha de São Paulo, podem até tentar matar no peito o que já estava claro e agora se comprova. Dilma só está sofrendo o processo do impeachment porque os corruptos, de fato, querem se livrar da Lava Jato. O golpe veio por isso, mas mesmo que isso ocorra e Dilma seja cassada no Senado, não há mais qualquer possibilidade de sucesso para o governo Temer. Romero Jucá, minha gente, é um dos homens de terno preto de Michel Temer.
Ele de um lado e Eduardo Cunha do outro foram os grandes articuladores do processo do golpe. Um golpista sujo. Quando essa sua conversa com o Sérgio Machado vem à tona, o que se revela não é apenas um papo de amigos, mas os intestinos do golpe, os porões do golpe, aonde a sujeira está. Fica claro que Dilma não foi afastada nem pelos seus erros e muito menos por ter cometido crime de responsabilidade que não cometeu, mas porque não aceitou participar da máfia da qual, segundo Jucá, fazem parte ministro do Supremo e setores das Forças Armadas, além de Aécio Neves, seu PSDB, e a mídia, que, segundo Jucá, só pararia de falar na Lava Jato se Dilma sofresse o golpe, o impeachment. Essa gravação da conversa de Jucá e Sérgio Machado é muito mais grave do que a delação de Delcídio ou a de Roberto Jefferson. Porque é algo espontâneo, onde tudo o que é dito não faz parte de um roteiro e revela os bastidores do golpe com a nitidez impressionante. O porão, a sujeira, onde está tudo montado, onde moram os ratos de esgoto. Não há mais como dizer que o Brasil não vive um golpe de Estado depois da revelação desse áudio. E internacionalmente será prova que muitos órgãos de imprensa precisavam para não ter mais dúvida alguma sobre isso. E democratas mundo afora vão se solidarizar com Dilma Rousseff. O governo ilegítimo interino de Temer foi atingido no coração. É claro que a mídia suja, que participou ativamente do golpe, vai procurar salvá-lo. Ora se vai, porque também salvarão as suas peles. Mas essa operação tem chance zero de dar certo. Está dada grande oportunidade para Dilma. Ela precisa sentar com os senadores que não estão diretamente envolvidos no motim, articular uma base ampla da sociedade civil, levando em consideração a força dos movimentos sociais que lhe dão apoio, conversar com grandes empresários que não participaram dessa articulação e pactuar uma nova agenda. Um novo governo que teria como objetivo tirar o Brasil do impasse, montando um ministério de pessoas sérias e respeitadas, que não dialogassem apenas com o Congresso, mas com o país como um todo. Jucá, o maior dos conspiradores, abriu uma porta imensa para que se possa salvar a democracia brasileira. É preciso aproveitá-la nesse momento, mas com muita tranquilidade e habilidade. É importante lembrar no que Jucá e Sérgio Machado falam sobre Aécio Neves. Nessa conversa, o tucano aparece como é, e como todos os políticos o retratam em off. Esse é o retrato claro, colorido, em HD de Aécio Neves. Resumindo, então, quem aparece na conversa entre Romero Jucá e Sérgio Machado? Michel Temer articularia um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para parar de vez a Lava Jato. E a imprensa não daria sossego na cobertura da Lava Jato enquanto Dilma não caísse. Os ministros do Supremo, qual o papel? A maioria seria de fácil acesso para julgar, com poucas exceções. E as Forças Armadas, minha gente, teriam garantido a Jucá que controlariam forças populares que se opusessem ao golpe. Sarney e Renan ajudariam Jucá e Machado a pensar uma solução para barrar a Lava Jato, mas sem serem vistos juntos. E o Eduardo Cunha, apesar de ser muito próximo a Temer, estaria politicamente morto, portanto, não causaria problemas. Aécio Neves seria um político cujos esquemas todo mundo conhece. O primeiro tucano a ser comido pela Lava Jato. José Serra, Aloysio Nunes, Tasso Gereissati, cujas fichas já teriam caído sobre o risco de serem pegos pela Lava Jato. Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia representariam sérios riscos por estarem dispostas a delatar os esquemas. Entendeu porque o impeachment é um golpe? Porque estamos vivendo um golpe contra a democracia e contra a presidente Dilma Rousseff no Brasil? Não precisa desenhar, né? Minha gente, agora a cobra fumou. Caciques do PMDB temem ter sido gravados por Sérgio Machado. A revelação desta conversa do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com o ministro atual do Planejamento, Romero Jucá, que também é golpista, passou a gerar um climão de apreensão lá em Brasília, Distrito Federal. Caciques do PMDB e até mesmo do PSDB avaliam que podem ter sido gravados por Machado para que ele negociasse um acordo de delação premiada junto à Procuradoria-Geral da República.
Dentro da Lava Jato não seria o primeiro caso de gravações pessoais, não. Isso aconteceu quando Bernardo Cerveró gravou o agora senador cassado Delcídio do Amaral em um diálogo que levou o ex-petista à prisão. Aliás, ex-petista porque se filiou logo, há bem pouco tempo, ao PT. Ele era de um outro partido, ele era do outro. E quando um assessor de Delcídio gravou o então ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Machado era próximo da cúpula do PMDB. E como era próximo da cúpula no Senado. Inclusive do presidente da casa, Renan Calheiros de Alagoas. Segundo caciques PMDBistas, a cacicada, a proposta de Sérgio Machado para uma reunião com Jucá, Renan e o ex-presidente José Sarney também poderia ter sido gravada caso tivesse sido aceita pelos participantes. Alguns senadores do PMDB agora temem que o teor das conversas com o Sérgio Machado sejam divulgadas por aí. Minha gente, o golpe existe no Brasil. Temos que nos unir, forças, temos que nos juntar. O povo não pode deixar que isso aconteça. O golpe está claro. Está na hora de irmos para as ruas, está na hora de reivindicarmos a posse legítima de Dilma Rousseff nas eleições. Ela foi reeleita pela maioria dos votos. E não foi nada que Dilma fez. Não foi corrupção, não foi pedalada. Foi para cobertar a gangue que tomou de assalto o poder no Brasil. A Lava Jato ia limpar um por um, ia tirar todos os ratos, ou então grande parte deles. E a gangue iria para a cadeia e qualquer coisa poderia acontecer com os outros, aqueles que patrocinam de fora também. Ou seja, o Brasil estava sendo passado a limpo. E Dilma estava dando vazão a isso. Dilma estava dando vazão à Lava Jato, porque a imprensa golpista fez você acreditar que não estava. Portanto, esse golpe foi dado para que as ratazanas, para que a gangue que toma conta do Brasil continuasse lá perpetuada, comendo do seu dinheiro, que permanecesse perpetuada ali, no poder, fazendo e desfazendo, achincalhando o Brasil e acabando com essa nação. E ponto final.